Vamos entrar agora no nosso segundo pilar do Google Analytics, que são os relatórios de aquisição. Lembrando que a gente já falou sobre o que são métricas, importância de métricas e metas, já entendemos o que são segmentos, entendemos o que são filtros, o que são dimensões, a gente já falou também. Falamos sobre a importância da gente criar e ter metas bem determinadas dentro do nosso projeto. Passamos por todos os níveis no relatório do público-alvo, para a gente entender quem é o público que está acessando, qual é o perfil das pessoas que acessam o nosso site. E a gente não tem como falar do relatório de aquisição, a gente não pode vir para os relatórios de aquisição antes de passar pelo público-alvo, porque o próprio Google Analytics já trouxe para a gente uma estrutura aqui onde a gente precisa entender o público-alvo, entender como esse público chega até nós, qual o comportamento que ele tem dentro do nosso site, quais são as páginas que ele acessa, aonde ele sai e quais são as conversões que ele faz, quais são as metas que ele atinge dentro do nosso site. Então, antes da gente entender sobre aquisição, a gente precisava falar sobre o público-alvo, porque a aquisição é mostrar como o nosso usuário chegou até nós. Mas se a gente não sabe quem é esse perfil de usuário, a gente não vai saber como utilizar as informações que aparecem aqui no relatório de aquisição e aonde a gente pode focar a nossa estratégia, focar o nosso investimento, seja em Google Ads, ou campanhas de e-mail, ou na otimização do site, otimização SEO do site, para você trazer um tráfego melhor de forma orgânica. Se a gente não conhece o nosso público, não sabe qual que é a faixa etária, qual que é o dispositivo que ele mais usa para acessar o nosso site, tecnologia que ele usa, a gente não consegue ter boas informações dentro do relatório de aquisição. Vamos ter boas informações, mas não vamos saber como utilizá-las, tá? Então vamos entrar aqui, vamos explicar primeiro nosso relatório de visão geral. Lembrando sempre que é importante a gente olhar os relatórios de forma profunda, nunca se basear 100% na visão geral e nem na segmentação de todos os usuários que ele traz aqui, tá? Então vamos falar aqui o que a gente tem de diferente nessa página. Ele traz pra gente uma dimensão primária e um tipo de conversão para a gente poder analisar, que é muito importante. A gente já falou das metas na última aula, como criar uma meta, qual a importância de uma meta, e aqui a gente vai conseguir entender qual é a forma de aquisição que melhor converte pra gente, tá? Então a gente pode selecionar aqui quais são os top canais, os principais origem e mídia e os principais para origem ou para mídia. Aqui a gente pode definir uma meta ou visualizar todas as metas que a gente pra gente analisar, tá? Aqui no campo de grupos, editar grupos de canais, cada canal desse ele é configurado de uma forma pelo próprio sistema do Google Analytics, mas a gente pode interferir, a gente pode editar esses grupos. Não é normal se fazer isso, mas a gente vai passar por eles só para vocês terem uma noção do que é isso. Então ele vai trazer todos os nossos canais aqui, direto, orgânico, social, e-mail, afiliados, referência, pago, outras formas de anúncio e a rede de display do Google. Então, por exemplo, vou pegar o social aqui. Ele traz definido pelo sistema, tá? E ele vai trazer as redes sociais que tem, a maioria das redes sociais que já tem hoje, mas se tem alguma que você quer incluir ou não, a gente pode clicar no botão E aqui e selecionar uma mídia ou uma origem, né? Por exemplo, se tem o Pinterest aqui. Eu não tenho o Pinterest, mas a gente pode usar o Pinterest como uma fonte dessas. Deixa eu ver se na mídia ele aparece. Bom, então aqui para baixo ele vai trazer num formato de pizza aqui
os canais que mais trazem pessoas para o nosso site e a gente consegue analisar aqui de forma rápida. O orgânico, o e-mail, funciona muito bem, traz bastante usuário para cá. De forma direta, usuários que geralmente já conhecem o nosso site, que eles digitam na barra de endereço o nosso domínio. Tá? Rede social, uma fatia bem legal. Site de referência, o que é campanha paga, e rede de display não aparece aqui. Então ele vai mostrar pra gente no gráfico qual é o volume, né, de pessoas que acessam por dia e quantas delas convertem por dia. Tá? Aqui na parte de baixo ele traz de uma forma um pouco mais simples da gente entender e com algumas informações já que a gente também já está acostumado. Mantendo o nosso pilar aqui: aquisição, usuários, novas exceções, comportamento, taxa de rejeição, páginas por sessão e duração, e conversão, onde ele traz taxa de conversão, a quantidade de conclusão que teve e o valor da meta quando a gente define. Tá? Ele vai trazer sempre baseado na quantidade de usuários que mais acessaram. Então a gente vê aqui que os usuários que mais acessam ao nosso site é via o orgânico, tá? Que são os mecanismos de busca. Se a gente clicar aqui, ele vai entrar em cada um desses relatórios aqui do lado esquerdo. Mas eu não vou clicar porque a gente vai falar individual de cada um deles mais pra frente, tá? O que é interessante a gente entender aqui, pensando na nossa estratégia, quem é o público que mais converte nas nossas ações. E aí entra uma coisa muito importante que a gente já tinha falado lá atrás e que a gente vai trazer aqui no exemplo das conversões e das metas. A gente vê que os usuários que mais acessam são os usuários da rede do orgânico, que vem pelo nosso mecanismo de busca. Tá? Eles são representantes de 16% da nossa taxa de conversão, mas não é a maior taxa de conversão que a gente tem. A maior taxa de conversão que a gente tem é do público que vem de sites de referências, que a gente vê aqui que o número de pessoas que acessam é muito menor, mas a quantidade dessas pessoas que acessam e que convertem, elas são maiores do que no orgânico. Isso acontece porque eles já vêm de sites que indicam, né, que tem links para o nosso site, alguma propaganda que a gente colocou, algum banner que a gente colocou, algum pop-up, ou alguma matéria que saiu e a matéria fez um link para o nosso site. Então quando a pessoa chega no nosso site, ela já sabe o que ela vai fazer ali, o que ela está procurando. Na nossa estratégia, eu vou dar um exemplo dessa análise que a gente está fazendo aqui. A nossa estratégia, a gente colocava um banner por evento que a gente ia realizar, e o pessoal, quando clicava nesse banner, já sabia o que eles tinham que fazer dentro do nosso site. Por isso que a nossa taxa de conversão aqui é bem maior. Mesma coisa a gente vê na comparação dos e-mails. Os e-mails representam 22, quase 23% dos acessos do nosso site, mas eles não convertem em nada. Então é um tempo, e a gente tem uma taxa de rejeição baixa, alta, né? Então o que acontece aqui? As pessoas acessam os e-mails, elas clicam no e-mail, mas não é algo que é interessante para elas. Tá? Então os que clicam acabam saindo um pouco mais rápido e a nossa taxa de conversão acaba sendo baixa. Então a gente não vai esforçar tanto para investir nessa parte de e-mail, mas isso é um ponto legal para a gente pensar em formas de melhorar a nossa comunicação via e-mail para que mais usuários acessem, nossa taxa de rejeição baixe e a nossa taxa de conversão aumente. Tá? Então esse relatório mostra de uma forma rápida, você vai ter que analisar um por um aí, formas de aquisição, e a gente também pode pensar em formas de melhorar cada uma dessas. Tá? A gente vai mostrar, quando a gente for falar sobre todo o tráfego, tem um relatório aqui chamado Mapas de Árvore, que é muito legal. Ele mostra essa informação, mas de uma forma gráfica muito mais rápida da gente ver e entender isso aí. Tá ok? Então esse é o primeiro relatório geral. Vamos para os próximos.